Só tem uma coisa. Aquela mesma igreja que tinha esse ato de cuidar dos outros, também tinha a coragem de enfrentar a perseguição, a oposição que vinha de fora, mas também a nobreza de enfrentar a corrupção que tentava surgir dentro. A gente só quer achar o capeta na casa do vizinho. E às vezes ele vem e assenta na mesa da ceia. Eu gosto de Jesus. Jesus era mais corajoso que eu. Jesus está no dia da ceia. João 13. Pode olhar o capítulo 13 de João. Uma bênção. Partindo o pão, celebrando. Ele falou, se um de vós é o diabo. O capeta veio aqui, está sentado aí. Meu Pai do céu. Um de vós é o diabo. Lá na ceia em Betânia. João capítulo 13. E naquele dia o Pedro tinha chegado atrasado demais, porque diz um texto aqui, que Jesus pediu para João e Pedro preparar o lugar da ceia. E o Pedro era falante, ele já estava brincando lá do norte para Jerusalém, quem era o maior. E o Pedro queria ser, né? E aí, rapaz do céu, quando ele chega atrasado, por isso não é bom chegar atrasado, só tinha um lugar do escravo lava-pé. Lá na ponta. Porque ele foi o único dos apóstolos que falou, tu não me lavas. Por quê? Porque todo mundo naquela festa esperava que Pedro tirasse a túnica, pegasse a toalha, a bacia de água e lavasse os pés de todos, mas ele era grande demais. Por isso que eu falei, enquanto mais perto de Deus, mais pequena a gente é. Porque Marcos 10 conta a história de que eles vieram lá do norte da Palestina, discutindo com o outro e brigando, quem seria o maior, que eles olharam para Jesus e falaram, pelo jeito Jesus já botou a face para Jerusalém, vai chegar lá, vai expulsar o Pilatos do trono, e vai dar o grito de independência e morte, e os que vai na frente bebem água limpa. E João e Tiago pediu, mãe, vai lá e pede, fica feio para nós. A senhora vai lá e pede para Jesus, pelo jeito ele vai inaugurar o trono mesmo, que ele faz a primeira secretaria para o João, o apóstolo do amor, e a tesouraria para mim, o Tiago. Jesus olhou para ele, vocês não entenderam nada até agora. João 10, Marcos 10, 42, diz assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E vocês discutindo quem é que quer ser o maior. Eu falei que aqui entre nós, quem quiser ser o maior, começa a lavar os pés de todos. Só que o Pedro não aprendeu a lição. Ele chegou na ceia, atrasado, só estava um lugar lá na última ponta do escravo lava-pé. Todo mundo esperou. Como ninguém iniciou, o Pedrão não tomou iniciativa, ele falou, deixa comigo. Tirou a túnica, pegou a toalha. Você imagina. As mãos de um bolso. Eu acho isso o maior milagre. Por que estou dizendo isso? Para chegar aqui, a segunda verdade, já vou encerrar até 20 minutos. Sabe o que acontece? Tem muita gente esbabacada, não é da igreja, essa cultura milagreira. Pastor, se eu não quer milagre, eu oro por milagre todo dia. Tem visto Jesus operar milagre, mas não precisa de milagre não. Nós invertemos a coisa com a doença luciferiana do Éden. E aliás, registrado em Ezequiel 28 e Isaías 14. A doença, ou a perspectiva, ou a mentalidade, ou a estratégia do Lúcifer é ser grande. E foi picando os nossos pais com o vírus da grandeza que toda a desgraça da humanidade aconteceu. Mas Deus não, é o Todo-Poderoso. Viram que eu falei muito dele, quem é? O Todo-Poderoso. O maior milagre que ele operou não foi levantar um defunto, foi o Deus todo infinito vir morar no corpo de um bebê para mostrar a cara para mim e para você. E tem gente esbabacada, essa cultura da testemunhologia, que todo culto tem que trazer alguém para contar o milagre maior e tal. E a maioria, me perdoa a franqueza, mentiroso. Mentiroso. Esquecendo que a estratégia de Deus não é a grandeza, é o Todo-Poderoso vir se vulnerabilizar e ir para um bebê para chegar perto da gente. Por isso que igreja, além de ser igreja, tem uma missão e tem um evangelho, tem uma mensagem. O tanto que a maioria dos crentes hoje está de milagreiro.
Tem muitas igrejas aí que não é mais igreja de Jesus, é terreiro de macumbaria de crente. O crente vai lá, compra um patuá, esconde debaixo do sovaco, sei lá onde, só Deus sabe, e põe. Irmão, aqui não tem patuá, nós não vendemos patuá, aqui não tem mandinga. Aí esquece que ali naquela ceia, eu acho isso tremendo, aqueles que eram humanos, picados pelo vírus do absolutismo luciferiano, queriam ser grande, e o que era realmente grande desceu-se ao nível do mais degradado escravo, e os homens tiveram a oportunidade de ver a face de Deus refletida na água de uma bacia, em que Deus lavaria os pés de gente ruim como Judas. Você já parou para isso? Deu ex-si, não tem milagre maior do que este. E eu não preciso de nenhum outro milagre para continuar crendo, para ser crente. Esse me basta. Aleluia. Max Lucado escreveu alguns 4, 5 livros sobre isso, falando de Jesus. O seu nome é Salvador, ele escolheu os espinhos. 6 horas de uma sexta-feira, Deus chegou mais perto. E num desse livro ele diz que Deus resolveu vir tomar sopa na casa de Maria. Você imagina, Maria fazendo papinha de mucilon, papinha de maisena para alimentar Deus enrolado em lençol. E tem gente achando que agora a gente tem que apontar Deus, que Deus está querendo mostrar força e medir força com o diabo. Não tem não, irmão. Deus não tem interesse nenhum de medir força com o diabo, porque quem é, não precisa demonstrar que é. Aquele que fica preocupado em demonstrar que é, porque não é, porque quem é. E aí em João 13 tem um versículo lá, e eu gosto das pequenas palavras da Bíblia, que às vezes a gente com farinha assim, lê tudo por cima. No João 13, especialmente nessa versão que eu estou usando aqui hoje, Almeida atualizada, diz assim: vós me chamais de o, artigo definido masculino singular, de o mestre e o Senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Lavando o pé de vocês, eu não abri mão do meu senhorio. E hoje o sujeito põe uma toga de sacerdote, uma purpurina na cara, é quase divinizado. Aí a igreja deixou de ser igreja, porque passou a ter dono. Uma igreja, vou falar da segunda e vou encerrar, uma missão. Mas eu disse que Satanás usou 3 estratégias. Primeiro, a perseguição, a oposição que vem de fora. Segundo, a infiltração, o perigo que surge de dentro. E terceiro, a distração. E essa vingou, não lá, mas aí. Quando em Atos 6, os apóstolos são arguidos, interpelados com a necessidade de servir as viúvas de origem helênica, viúvas que precisavam de assistência social, vindas do mundo grego, embora fossem judias, mas de fala grega. Satanás estava tentando, vamos tirar os apóstolos do foco, vamos fazer com que isso, a igreja, vire um ambiente de entretenimento, de divertimento. Pasmem, senhores. Eu disse que, Ricardo Agreste disse que onde tiver música e show e não tem evangelho, tiver boa música, mas não tem evangelho, tem show, mas não tem igreja. Onde tiver assistência social bem feita, mas não tem evangelho, tem ONG, mas não tem igreja. Onde tiver uma presença legal, uma comunidade bacana,
uma música, o interesse de se encontrar, e a igreja também serve para isso. Aqui nós temos comunhão uns com os outros e nos encontramos aqui. Mas onde tiver apenas ajuntamento social e não tiver evangelho, é clube, mas não é igreja. Sabe por quê? Porque o que define a igreja como igreja de Jesus é a sua missão e a sua mensagem. Fica lá para ela. E o grande problema hoje, naquilo que o Satanás tentou lá em Atos 6, desfocar os apóstolos do objetivo, tirá-los do alvo. Eles entenderam pelo Espírito Santo, olha, não convém que nós deixemos o ministério da palavra e da oração para cuidarmos desse importante negócio. Era importante, mas o grande problema hoje, quando a gente deixa de ser igreja, a gente troca o necessário pelo importante.